Hoje, 28 de julho, a Igreja celebra a segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa. Ele mesmo dá vigor e força a seu povo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que fique tudo fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A missão de ajudar a construir o reino dos céus é o tema da liturgia de hoje. São muitas as maneiras de construí-lo, algumas muito simples, que dependem apenas de gestos singelos de bondade, amor e compromisso. Outras são mais arrojadas e desafiadoras, porém todas darão resultados surpreendentes se foram feitas de acordo com a vontade de Deus. A primeira leitura traz alguns dos desafios que Moisés encontrou na liderança do povo hebreu na busca do reino dos céus. Ele recebe de Deus as tábuas da lei. Ali continuam os ensinamentos, as orientações de como proceder para que o reino de fato acontecesse. Porém, enquanto Moisés estava com Deus, na busca das tábuas da lei, o povo se desvia do caminho e constrói um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. A justificativa dada foi a de se sentirem abandonados por Moisés e por Deus. Eles queriam um Deus que caminhasse na frente deles, porém não tinham percebido que Deus estava caminhando com eles. Quantas vezes na nossa vida temos atitudes similares? Basta algum tipo de sofrimento ou sentimento de aridez que já começamos a construir nossos bezerros de ouro para colocar no lugar de Deus. São muitas as maneiras de substituir Deus. Algumas delas são tão sutis que nem nos damos conta. Moisés ficou enfurecido com a atitude do povo. Ele quebrou as tábuas da lei e questionou a Arão, que havia ficado no seu lugar, sobre o porquê daquela atitude do povo. Arão diz que é um povo que tem tendência para o mal e que buscou dar alguma resposta às pressões e cobranças que sofreu na ausência de Moisés. Também nós fazemos isso muitas vezes. Diante das dificuldades, pressionamos a Deus para que satisfaça as nossas necessidades. E se Ele não responde quando queremos, temos procedimentos que lhe desagrada. Deus, porém, nos ama com amor de Pai e sempre nos dá outra chance, outra oportunidade, embora soframos depois as consequências de nossos atos, como podemos perceber ao ler a parábola do joio e do trigo e a do pescador que lança as redes ao mar e apanha todo tipo de peixe. Isso demonstra que Deus é paciente e misericordioso e não se cansa de apontar o caminho para a conversão e de dar oportunidades iguais a todos. Como então agir de acordo com a vontade de Deus e ajudar a construir esse reino prometido? As duas parábolas do Evangelho de hoje apontam o caminho. Para saber como agir em relação ao reino dos céus, é preciso saber primeiro como ele é. As parábolas têm essa finalidade. Elas explicam como é o reino dos céus e qual deve ser nosso procedimento nele. Ambas as parábolas são similares. Elas falam da simplicidade deste reino, que acontece nas pequenas coisas, nos gestos mais simples e invisíveis, e que pode estar em toda parte. Não precisamos fazer obras de grande visibilidade para participar da construção do reino dos céus. Basta agir fielmente com Deus. Assim é a parábola da semente de mostarda. Ela é quase invisível, diz o texto que é a menor de todas as sementes. Porém, quando semeada, germina e cresce, tornando-se maior que todas as demais hortaliças, e forma uma árvore exuberante, cujos galhos se estendem e atraem pássaros que vêm de longe nela se abrigar. Nossa ação no mundo deve ser como a semente de mostarda. Pode ser pequena no tamanho, mas que contém os princípios divinos. Se assim forem, elas se tornarão grandiosas. O mesmo sentido é encontrado na segunda parábola. Ela complementa a primeira.
O fermento é invisível, porém sem ele a massa não cresce. Ele é fundamental para que a massa cresça e apareça. Quando consumimos o pão, não pensamos no fermento nele contido. Ele desempenhou seu papel e continuou escondido, anônimo, mas ninguém duvida da sua importância. Sem ele presente na massa, todos perceberiam a sua ausência. Assim também devemos ser. Não precisamos buscar visibilidade, mas sim fazer a diferença com nossas ações, comprometendo-nos com a vida e a transformação dela. Desse modo, estaremos no caminho de Deus e participando da construção do reino dos céus. No grão de mostarda, vemos logo que o reino não é algo de abstrato ou uma ideia vaga, mas presença concreta no meio de nós, como semente pequenina, que plantada se torne grande árvore. E aqui nos recordamos de uma breve passagem do profeta Ezequiel, em que Deus promete plantar um galho de cedro no alto da montanha para que se torne imensa árvore. Esta estenderá seus galhos, dará frutos, e nos seus ramos se aninharão aves de todas as espécies. Assim como na parábola, no reino há uma força interior, concreta, que permite crescer. Tal força é o anúncio da boa nova de Cristo e dos seus discípulos, que contagia as multidões, bem como o trabalho ininterrupto dos cristãos que com a vida procuram testemunhar a fé recebida dos apóstolos. Na parábola seguinte, aparece também um elemento pequeno e até desprezível, o fermento, obtido da massa que começou a apodrecer. Mas até aquilo que é desprovido de valor neste mundo tem grande utilidade, pois consegue concorrer para levedar toda a massa. Nas duas parábolas, surpreende-nos que coisas tão insignificantes foram escolhidas por Jesus para exemplificar a magnificência do reino de Deus, enquanto normalmente esperávamos realidades amplas e potentes. Desse modo, aprendemos que Deus quer nos curar de nossos delírios de onipotência e de nossas manias de grandeza que impedem de nos aceitarmos como pequenos e limitados. No fundo, são estas coisas que não nos permitem viver em paz e deixar viver em paz nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São Sebastião, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que você tenha uma ótima e abençoada semana com a graça de Deus.